Imagine uma cidade que por milênios foi sinônimo de pecado, luxo, sabedoria e poder. Uma cidade cujas muralhas eram tão largas que 2 carros de guerra podiam passar um pelo outro no topo. Bem-vindos à Babilônia. Após a queda do Império Acádio e o enfraquecimento dos Sumérios, a Mesopotâmia tornou-se um território fragmentado. Mas no coração dessa planície, uma pequena cidade chamada Bab-Ilim, que significa Portão de Deus, começou a ganhar destaque. Ela não começou como um império, começou como um posto avançado de um povo chamado Amoritas. O que fez da Babilônia o centro do mundo não foi apenas a força das armas, mas a força da cultura. Os babilônios olharam para o passado sumério, absorveram sua escrita, sua religião e sua ciência e elevaram tudo a um novo patamar. Hoje vamos explorar os 2 grandes auges dessa civilização, o Império de Hammurabi, o legislador, e, séculos depois, o Império de Nabucodonosor, o construtor de maravilhas. Prepare-se para entender por que, mesmo milhares de anos depois, o nome Babilônia ainda ecoa no nosso imaginário coletivo. Hammurabi e o nascimento da justiça. Por volta de 1792 a.C., um jovem rei subiu ao trono da Babilônia. Naquela época, a cidade era cercada por vizinhos poderosos e agressivos. Hammurabi não era apenas um guerreiro, ele era um diplomata paciente. Ele esperou, fez alianças, fortaleceu sua economia e, no momento certo, golpeou. Em poucas décadas, ele unificou toda a Mesopotâmia sob o seu comando. Mas a maior batalha de Hammurabi não foi no campo de guerra, foi contra o caos social. Imagine governar dezenas de povos diferentes com línguas e costumes distintos. Como manter a ordem? A resposta foi gravada em uma estela de basalto negro de mais de 2 metros de altura, o Código de Hammurabi. Embora não tenha sido o primeiro conjunto de leis da história, foi o mais completo e organizado. Ele introduziu o princípio do lex talionis, ou a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Pode parecer brutal hoje, mas para a época foi um avanço ético. Por quê? Porque limitava a vingança. Antes, se alguém matasse seu filho, você poderia matar toda a sua família. Com o código, a punição deveria ser proporcional ao crime. O código tratava de tudo, desde erros médicos e divórcios até disputas comerciais e direitos de escravos. Hammurabi queria ser lembrado como o rei da justiça. Ele colocou a lei acima da vontade passageira dos governantes. Pela primeira vez, a lei era pública e imutável. A religião e o triunfo de Marduk. Na Babilônia, política e religião eram a mesma coisa. Para justificar o domínio da cidade sobre as outras, os babilônios fizeram uma reforma teológica. Eles elevaram seu deus local, Marduk, ao topo do panteão. Segundo o épico babilônico da criação, o Enuma Elish, Marduk foi o herói que derrotou Tiamat, a monstruosa deusa do caos. Com o corpo de Tiamat, Marduk criou o céu e a terra. Ao colocar Marduk como o rei dos deuses, a Babilônia justificava-se como a cidade-rainha da terra. O coração religioso da cidade era o Etemenak, o gigantesco zigurate dedicado a Marduk. Muitos historiadores acreditam que esta estrutura monumental, que se elevava a quase 90 metros de altura, foi a inspiração para a história bíblica da Torre de Babel. Para os babilônios, não era um símbolo de arrogância, mas um portal onde o céu e a terra se encontravam. Cada degrau do zigurate era pintado de uma cor diferente, representando os planetas conhecidos, conectando a Terra ao cosmos. O Império Caldeu e Nabucodonosor II. Após a morte de Hammurabi, a Babilônia passou por séculos de declínio e dominação estrangeira, especialmente pelos cruéis assírios. Mas a cidade tinha uma resiliência mágica. Em 1626 a.C., um novo grupo, os caldeus, retomou o controle e fundou o Império Neobabilônico. O maior nome dessa era foi Nabucodonosor II. Ele foi o responsável por transformar a Babilônia na cidade mais deslumbrante que o mundo já vira. Nabucodonosor era um mestre da propaganda e da arquitetura. Ele reconstruiu os templos, as muralhas e o palácio real com uma escala sem precedentes. Foi ele quem construiu a Porta de Istar, o portal principal da cidade, revestido com tijolos vitricados de um azul profundo e decorado com dragões e touros em relevo. Imagine o impacto de um viajante do deserto chegando a esse portão sobre o sol forte do meio-dia. O brilho azul e o tamanho da estrutura eram mensagens claras. Você está entrando no centro da civilização e nós somos protegidos pelos deuses.
Nabucodonosor também é famoso e odiado, em alguns textos históricos, pela conquista de Jerusalém e pelo exílio dos judeus na Babilônia. Esse período, o cativeiro babilônico, foi fundamental para a formação da Bíblia e da identidade judaica, mostrando como a influência da Babilônia moldou não apenas a história, mas a religião ocidental. Os jardins suspensos, mito ou realidade? Não podemos falar de Babilônia sem mencionar uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos. A lenda diz que Nabucodonosor os construiu para sua esposa, a rainha Amites, que sentia saudades das montanhas verdes de sua terra natal, a Média. Ele teria criado uma montanha artificial de terra e pedra, com sistemas de irrigação complexos que levavam a água do rio Eufrates até o topo, criando florestas e cascatas no meio do calor escaldante da Babilônia. Curiosamente, a arqueologia moderna ainda não encontrou provas definitivas desses jardins na Babilônia. Alguns historiadores sugerem que eles podem ter existido em Nínive, a capital assíria, ou que foram uma metáfora para a engenhosidade babilônica. Mas, mito ou verdade, o conceito de jardins suspensos mostra a obsessão babilônica em dominar a natureza através da engenharia e do luxo. Astronomia e o destino nas estrelas. Enquanto outras culturas olhavam para a Terra, os babilônios olhavam para o céu. Eles foram os maiores astrônomos da antiguidade. Para eles, as estrelas não eram apenas pontos de luz, eram a escrita dos deuses. Eles observaram os movimentos de Vênus, Marte e Júpiter com uma precisão assustadora. Foram os babilônios que criaram as 12 constelações do zodíaco que usamos hoje. Eles acreditavam que, ao mapear o céu, poderiam prever o futuro da cidade e do rei. A matemática babilônica era tão avançada que eles já conheciam o que hoje chamamos de Teorema de Pitágoras 1000 anos antes de Pitágoras nascer. Eles usavam tabelas complexas para calcular eclipses e movimentos planetários. Grande parte da astronomia grega, que mais tarde influenciou a ciência moderna, foi construída sobre os ombros dos sacerdotes astrônomos da Babilônia. Quando você diz que é de Ares ou de Leão, você está repetindo uma tradição mística que começou nos observatórios da Mesopotâmia. O cotidiano na Babilônia. Como era caminhar pelas ruas da Babilônia? Diferente da Suméria, que era mais rústica, a Babilônia era cosmopolita. As ruas eram planejadas e cruzavam-se em ângulos retos. O mercado era o centro da vida. Char-se chamado da Babilônia recebia navios carregados de especiarias, escravos, pedras preciosas e metais de todo o mundo conhecido. A economia era sofisticada. Eles tinham sistemas de crédito, aluguel de terras e até empresas familiares que funcionavam como bancos por gerações, como a famosa família Egibe. A educação era valorizada para a elite. Os jovens aprendiam o cuneiforme em escolas chamadas Eduba. A literatura era rica, com bibliotecas contendo tábuas sobre medicina, exorcismo, matemática e poesia. A Babilônia era um caldeirão de culturas, onde mercadores egípcios conversavam com sacerdotes caldeus e escravos fenícios. A queda de um gigante. Toda glória tem um fim. O Império Neobabilônico era rico, mas também criava muitos inimigos. Após a morte de Nabucodonosor, uma série de reis fracos assumiu o trono. O último rei, Nabonido, era um arqueólogo e místico que passou anos longe da capital, negligenciando Marduk em favor do deus da lua, Sim. Isso enfureceu os sacerdotes locais. Quando Ciro o Grande, o rei dos persas, marchou contra a cidade em 539 a.C., ele não precisou de uma longa batalha. A lenda diz que Ciro desviou as águas do Eufrates, permitindo que seus soldados entrassem na cidade pelo leito seco do rio durante uma festa. A queda da Babilônia marcou o fim do domínio semítico na Mesopotâmia e o início da era dos impérios persas e gregos. A cidade continuou sendo importante. Alexandre o Grande queria fazer dela a capital de seu império mundial, mas sua alma política havia partido. O legado eterno. A Babilônia morreu como entidade política, mas sobrevive como conceito. Ela é a mãe das civilizações. Ela nos deu a base do direito moderno com o Código de Hammurabi. Ela nos deu a estrutura do nosso calendário e do zodíaco. Ela nos ensinou que uma cidade pode ser um centro de conhecimento e beleza, e não apenas de guerra. Ao mesmo tempo, a Babilônia tornou-se uma metáfora bíblica para a corrupção e o materialismo. Mas se olharmos além dos mitos, vemos um povo que amava a ordem, que buscava entender as estrelas e que construiu as estruturas mais impressionantes da Terra para se sentir mais próximo do divino. A Babilônia é a prova de que a cultura e a ciência podem imortalizar um povo muito mais do que a força bruta.
Onde quer que exista uma lei escrita, uma observação astronômica ou uma grande metrópole planejada, um pouco da Babilônia continua viva. Obrigado por acompanhar esta viagem épica. O que você mais admira nos babilônios? A justiça de Hammurabi ou os jardins de Nabucodonosor? Deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe para que a história dessa cidade magnífica nunca seja esquecida. Até a próxima!